Leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de J. Herculano Pires. Capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Subtítulos: Fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição, instruções dos espíritos, a caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, benefícios pagos com a ingratidão, beneficência exclusiva. Fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai, mostra-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. Mateus, capítulo 8, versículos do 1 ao 4. Nota: na época em que esta obra foi escrita, esse termo era comum, mas atualmente é considerado pejorativo ou preconceituoso. Hanseníase morpheia, mal de Hansen ou mal de Lázaro, é uma doença infecciosa causada pela bactéria Mycobacterium leprae, também conhecida como bacilo de Hansen, que afeta os nervos e a pele, podendo provocar danos severos. Fim de nota. Em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral, porquanto, para encarar as coisas de mais alto do que faz o vulgo, mister se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens, prova que mais fé deposita nestes do que na divindade, e que mais valor dá à vida presente do que à futura. Se diz o contrário, procede como se não cresce no que diz. Quantos há que só dão na esperança de que o que recebe irá bradar por toda parte o benefício recebido? Quantos os que, de público, dão grandes somas e que, entretanto, às ocultas, não dariam uma só moeda? Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem ostentosamente já receberam sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve, só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se a modéstia real, também a falsa modéstia, o simulacro da modéstia,
Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não o terá visto ocultá-la. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que não será perante Deus? Também esses já receberam na terra sua recompensa. Foram vistos, estão satisfeitos por terem sido vistos. É tudo o que terão. E qual poderá ser a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre aquele que os recebe, que lhe impõe, de certo modo, testemunhos de reconhecimento, que lhe faz sentir a sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios a que se vota para beneficiá-lo? Para este, nem mesmo a recompensa terrestre existe, porquanto ele se vê privado da grata satisfação de ouvir bendizer-lhe o nome, e é este o primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas que seca por vaidade, em vez de subirem ao céu, recaíram sobre o coração do aflito e o ulceraram. Do bem que praticou, nenhum proveito lhe resulta, pois que ele o deplora, e todo o benefício deplorado é moeda falsa e sem valor. A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado. Faz-lhe aceitar o benefício, sem que seu amor próprio se ressinta e salvaguardando-lhe a dignidade do homem, porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Ora, converter em esmola o serviço, pela maneira de prestá-lo, é humilhar o que o recebe, e, em humilhar a outrem, há sempre orgulho e maldade. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa no dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo o atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Ela sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Eis o que significam estas palavras: não saiba a mão esquerda o que dá a direita. A partir de agora a gente começa com os comentários, tá? Esses comentários eu estou buscando inspiração, né, no momento para fazê-los. Se tiver algum comentário interessante, eu vou estar fazendo. Se não surgir nenhuma ideia que seja para contribuir com o nosso projeto, né, com o nosso raciocínio, com a reflexão, eu vou optar por não fazer, tá? Mas esse daqui surgiu, então eu vou estar dando início a esses comentários. Bom, ontem, senhoras e senhores, foi dia 5/9/2023. Se vocês darem uma olhada, deram um Google rapidinho, vocês vão ver que foi o Dia Internacional da Caridade. E eu achei muito peculiar porque eu não fazia a mínima ideia de que era esse dia, né? E eu vi na sociedade um desdobramento assim. Ontem eu saí, né? E eu vi na rua várias situações onde a caridade estava sendo feita, né? E na maioria delas que eu presenciei, eu pude ver que as pessoas se esforçavam para fazer, para ajudar mesmo, sabe? Sem procurar os holofotes. É claro que quando ali fala não procurar os holofotes, vamos supor, você está numa praça de alimentação e daí tem uma pessoa lá passando necessidade que está catando comida no lixo, você não vai pegar aquela pessoa, não, vamos num lugar assim muito escondido e não,
Você tá ali para ajudar. O que importa é a intenção. Você não vai, obviamente, aqui a gente está falando, né, no melhor proceder possível. Tem gente que pega, já devem ter visto em alguma oportunidade, vai ajudar a pessoa tal. E daí faz um vídeo no Instagram, olha, eu tô ajudando aqui fulano de tal, não sei o quê. A menos que essa divulgação, né, gere algum tipo de por exemplo, estamos aqui divulgando pessoa fulano de tal, se ele consegue um emprego, alguma coisa, aí é diferente, mas você tá filmando pra dizer o quão basicamente, né, Karina, olhem mundo, olhem pessoas, olhem sociedade, como eu sou caridoso, como eu sou caridosa. Assim, isso é terrível, dá vergonha de olhar, sabe? Me dá vários tipos de gatilho isso daí. A verdadeira caridade, como a gente pode notar, é aquela que a gente faz do coração, sabe? E que não precisa ficar ostentando. A gente faz em qualquer lugar. E a caridade não é só dar uma comida, não é só dar um chinelo. É você fornecer aquilo que você pode no momento em contrapartida com o que a pessoa precisa, né? Então, se ela precisa de um chinelo, que seja o chinelo. Se for um dinheiro, que seja o dinheiro. E daí muita gente se pergunta, mas se eu der o dinheiro, essa pessoa vai gastar em drogas e eu vou ser corresponsável. Como assim você vai ser? Quem somos nós para dizer que fulano de tal ou fulana de tal vai gastar aquele dinheiro com isso? Quem somos nós? Porque pode muito bem algum espírito, a atitude nossa, tocar o coração daquela pessoa e fazer, eu vou comprar comida, vou fazer uma coisa de útil com esse dinheiro e evitar as drogas, né? E outra, que hipocrisia é essa nossa de querer regular as atitudes dos outros quando nós... E eu tô falando assim abertamente, tá? Mas porque a gente é espírita, a gente não usa drogas. É mesmo? Refletindo aqui. Então, espírita não fuma. Espírita não bebe. Mas bebida não é droga. Não é droga? Qual é a definição de droga? Eu não me lembro muito bem a definição exata, precisa, mas dá uma olhadinha aí no Google. Eu vou falar aqui do que eu me lembro mais ou menos. É basicamente tudo aquilo que altera seus sentidos. E o álcool é uma droga quantidade dependente. Quanto mais você consome álcool, mais efeito ele faz sobre o seu sistema nervoso central e mais ele altera você. Isso é droga. O cigarro é uma droga. Tal como a maconha, tal como os outros opioides, os outros alucinógenos afins. E você, ou nós, eu vou me colocar nisso porque eu não bebo muito álcool, mas quando tem oportunidade de sair para algum lugar, eu me dou a oportunidade de tomar uma cerveja, alguma coisa assim. Que continua sendo uma droga. É uma droga socialmente aceitável, onde a sociedade falou, não, tudo bem, a gente pode consumir isso daqui sem problema, tá? Não vamos nos detalhar muito sobre esse assunto que não é a pauta. Mas o que eu estou tentando chamar a atenção é esse ponto que a gente se bota acima do outro como se fosse assim, eu vou dar o seu dinheiro aqui, mas nada, você tá ali na esquina comprando um corote. E aí? E daí que ele vai comprar o corote dele? Pense aí. Então, a pessoa tá numa situação de rua, numa situação de vulnerabilidade extrema, e a gente morando em condomínio, morando numa casa segura, com uma estrutura familiar, né, com toda aquela pirâmide de Maslow ali completa, e ainda toma álcool, e ainda tem depressão, e ainda se joga nas drogas.
E a pessoa que está nessa situação toda, você vai julgar ela de estar fazendo isso se você numa situação muito superior está fazendo? Você está entendendo? Então, o que tiver de ser, vai ser. A sua responsabilidade... A sua não. A nossa responsabilidade é ajudar o próximo. Então, você vai dar um dinheiro ali para a pessoa, dá o dinheiro, se possível, dê uma palavra, faça uma oração, dê um conselho. Ah, mas não vai adiantar. Quem disse que não vai adiantar? Todo mundo pode dizer quantas sementes tem dentro de uma laranja. Mas ninguém, só Deus e os espíritos mais elevados, né, podem dizer quantas laranjeiras e quantas laranjas tem dentro de uma semente. Então, nosso papel é plantar uma semente, ajudar o próximo, sem retorno. E o que o próximo vai fazer com aquilo que a gente teve a oportunidade de estar contribuindo, já é da responsabilidade dele, tá? Já é da responsabilidade dele. Então, assim, essa forma que eu penso, né, sobre caridade, sobre a forma que eu analiso aquilo que eu li. Essas minhas palavras aqui citadas, né, baseiam tão somente sobre a minha visão, a minha opinião sobre os fatos, não constituem uma realidade. O objetivo delas aqui é levar a todos nós a refletir sobre as nossas atitudes, tá? Então reflita, se essas palavras foram interessantes, se você achou que contribuiu, bacana. Se você pensa diferente, que bom. E se você puder e quiser contribuir, está sempre aberto aqui a discussões, a boas contribuições, boas críticas também sempre são muito bem-vindas. A caixa de diálogo eu vou deixar aberta aqui, né? Uma pergunta: o que você achou desse episódio? Lá vocês podem expressar as suas opiniões, né? Eu acho que eu consigo publicá-las uma vez que vocês me enviam. Eu acho que sim, tá? Mas é isso, os comentários eles ficam por aqui, então agradeço muito, até mais. Muito obrigado por assistir o nosso podcast. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe. Dessa forma, poderemos juntos espalhar cada vez mais a luz do Cristo Consolador.